Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 51 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nesta jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 51. Lepra e purificação. Leituras do dia. Levítico 13, 14, Lucas 6, Jó 18. Levítico 13. 1. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. 2. Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isso se tornar praga de lepra na pele da sua carne, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. 3. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga de lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. 4. Mas se a mancha na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. 5. Ao 7º dia o sacerdote o examinará. Se a praga, a seu ver, parou, não se estendendo na pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. 6. Ao 7º dia o sacerdote o examinará. Se a praga se tornou mais escura e ela não se estendeu na pele, então o sacerdote o declarará limpo, é pústula, e lavará as suas vestes e será limpo. 7. Mas se a pústula se estender na pele depois que ele se mostrou ao sacerdote para sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. 8. O sacerdote o examinará. Se a pústula se estendeu na pele, o sacerdote o declarará imundo. Lepra é. 9. Quando praga de lepra estiver num homem, será levado ao sacerdote. Este o examinará. Se há inchação branca na pele, a qual tornou branco o pelo, e houver cor de carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. O sacerdote o declarará imundo. Não o encerrará, porque é imundo. 10. Mas se a lepra florescer e se estender na pele de modo que cubra toda a pele do que tem a praga, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Se a lepra cobre todo o seu corpo, declarará limpo o que tem a praga. Todo se tornou branco, ele é limpo. 14. Porém, no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. 15. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. 16. Mas se a carne viva se mudar e tornar branca, então virá ao sacerdote. 17. E o sacerdote o examinará. Se a praga se tornou branca, o sacerdote declarará limpo o que tem a praga. Limpo é. 18. Também quando na pele da carne houver úlcera que tenha sarado, e no lugar da úlcera houver inchação branca, ou mancha lustrosa, branca e avermelhada, então se mostrará ao sacerdote. 20. Vendo o sacerdote que parece mais profunda do que a pele, e o pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, que brotou na úlcera. 21. Mas se o sacerdote a examinar e nela não houver pelo branco, nem estiver mais profunda do que a pele, mas for escura, o sacerdote o encerrará por 7 dias. 22. Se ela se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga é. 23.
Mas se a mancha parar no seu lugar, não se estendendo, cicatriz da úlcera é. O sacerdote, pois, o declarará limpo. 24. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e a carne viva da queimadura se tornar mancha lustrosa, branca e avermelhada ou branca, o sacerdote a examinará. Se o pelo na mancha se tornou branco e ela parecer mais profunda do que a pele, lepra é que brotou na queimadura, pelo que o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é. 26. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelo branco, nem estiver mais profunda do que a pele, mas for escura, o sacerdote o encerrará por 7 dias. 27. Ao 7º dia o sacerdote o examinará. Se ela se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo. Praga é. 28. Mas se a mancha parar no seu lugar, não se estendendo, mancha da queimadura é. O sacerdote, pois, o declarará limpo. 29. Quando o homem ou mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parecer mais profunda do que a pele e houver nela pelo amarelo fino, o sacerdote o declarará imundo. Tinha é lepra da cabeça ou do queixo. 31. Mas se o sacerdote examinar a praga da tinha e ela não parecer mais profunda do que a pele e não houver nela pelo preto, o sacerdote encerrará o que tem a tinha por 7 dias. 32. Ao 7º dia o sacerdote o examinará. Se a tinha não se estendeu e não há nela pelo amarelo, e não parece a tinha mais profunda do que a pele, então a pessoa se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote encerrará o que tem a tinha por mais 7 dias. 34. Ao 7º dia o sacerdote o examinará. Se a tinha não se estendeu na pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e ele lavará as suas vestes e será limpo. 35. Mas se depois da sua purificação a tinha se estender na pele, o sacerdote a examinará. Se a tinha se estendeu na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, é imundo. 36. Mas se a tinha, a seu ver, se parou e nela cresceu pelo preto, a tinha está curada, ele está limpo, o sacerdote o declarará limpo. 37. Quando o homem ou mulher tiver na pele da sua carne manchas lustrosas, isto é, manchas brancas, o sacerdote as examinará. Se as manchas da pele forem esbranquiçadas, é impingem que brotou na pele, ele é limpo. 40. Quando o cabelo da cabeça de um homem cair, é calva, ele é limpo. 41. Se lhe cair o cabelo da frente da cabeça, é calva frontal, ele é limpo. 42. Porém, se na calva ou na frente da calva houver praga branca e avermelhada, lepra que brota na sua calva ou na sua calva frontal, o sacerdote o examinará. Se a inchação da praga for branca e avermelhada na sua calva ou na sua calva frontal, leproso é aquele homem, é imundo. O sacerdote o declarará imundo, a sua praga lhe está na cabeça. 45. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o seu beiço superior, e clamará: imundo, imundo. 46. Todos os dias em que a praga estiver nele será imundo. Imundo é, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. 47. Quando também numa veste houver praga de lepra, em veste de lã ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido de linho ou de lã, ou em pele ou em qualquer obra de peles, praga de lepra é, e se mostrará ao sacerdote. 50. O sacerdote examinará a praga e encerrará o que tem a praga por 7 dias. 51. Ao 7º dia examinará a praga. Se a praga se estendeu na veste, no fio urdido, no fio tecido ou na pele, seja qual for a obra de peles, lepra roedora é imunda. 52. Então queimará a veste, ou o fio urdido, ou o fio tecido, ou a obra de lã, ou de linho, ou qualquer coisa de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo será queimada. 53. Mas se o sacerdote a examinar e a praga não se estendeu na veste, no fio urdido, no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles, ordenará que se lave aquilo em que está a praga, e o encerrará por outros 7 dias. 54. Então o sacerdote examinará a praga, depois de lavada. Se a praga não mudar de aspecto, embora não se tenha estendido, imundo é. Com fogo o queimará, é corrosão na parte escavada ou na calva. 56.
Se o sacerdote a examinar e a praga depois de lavada se tornar mais escura, então a rasgará da veste ou da pele ou do fio urdido ou do fio tecido. 57. Mas se ainda aparecer na veste, no fio urdido, no fio tecido ou em qualquer coisa de peles, é lepra brotando. Com fogo queimarás aquilo em que houver a praga. 58. Mas a veste, ou o fio urdido, ou o fio tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares, de que a praga se retirou, será lavada segunda vez e será limpa. Esta é a lei da praga de lepra da veste de lã, ou de linho, ou do fio urdido, ou do fio tecido, ou de qualquer coisa de peles para declará-la limpa ou imunda. Leitura de Levítico 14. Disse mais o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, e este sairá fora do arraial. O sacerdote examinará o leproso. Se a praga da lepra está curada no leproso, então o sacerdote ordenará que para aquele que se houver de purificar-se, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também que se imole uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará a ave viva e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas. E 7 vezes aspergirá sobre o que há de purificar-se da lepra, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre o campo. O que há de purificar-se lavará as suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E ao 7º dia rapará todo o seu pelo da cabeça e do queixo e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o seu pelo, e lavará as suas vestes, e lavará em água a sua carne. Assim será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 décimas de flor de farinha, para a oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. Então, o sacerdote que o purifica apresentará o homem que se há de purificar e aquelas coisas, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá para a expiação da culpa, com o log de azeite, e os moverá por oferta de movimento perante o Senhor. Depois, imolará o cordeiro no lugar onde se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto, no lugar santo, porque como a oferta pelo pecado, a oferta pela expiação da culpa é do sacerdote, pois a santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pela expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se purifica, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, sobre o sangue da oferta pela expiação da culpa. O resto, porém, do azeite que está na mão do sacerdote, o porá sobre a cabeça daquele que se purifica, e o sacerdote, por ele, fará expiação perante o Senhor. Também o sacerdote oferecerá a oferta pelo pecado e fará expiação pelo que se purifica da sua imundícia, e depois imolará o holocausto. O sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote, por ele, fará expiação e será limpo. Se, porém, for pobre e as suas posses não chegarem para tanto, tomará um cordeiro para a oferta pela expiação da culpa, para ser movido, para fazer expiação por ele, e 1 décima de flor de farinha, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, um será para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, com a oferta de manjares, e o sacerdote, pela expiação, fará expiação perante o Senhor. Esta é a lei daquele em que está a praga da lepra, cujas posses não chegam para o que toca à sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu puser a praga da lepra em alguma casa da terra de vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e o fará saber ao sacerdote, dizendo:
parece-me haver praga na casa. Então o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que entre para examinar a praga, para que não se faça imundo tudo o que na casa houver. Depois o sacerdote entrará para examinar a casa. Examinará a praga. Se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e parecer mais profunda do que a parede, então o sacerdote sairá da casa à porta dela e a fechará por 7 dias. Ao 7º dia, tornará o sacerdote e a examinará. Se a praga se estendeu nas paredes, ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. A casa fará raspar por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras, e outro barro se tomará para rebocar a casa. Se depois de arrancadas as pedras, e raspada a casa e rebocada, a praga tornar a vir, então o sacerdote entrará e a examinará. Se a praga se estendeu na casa, é lepra roedora na casa, imunda é. Portanto, se derrubará a casa, as suas pedras, a sua madeira e todo o barro da casa se tirará e se levará fora da cidade, num lugar imundo. E quem entrar na casa, todo o tempo que a fechou, será imundo até a tarde. E quem se deitar na casa, lavará as suas vestes, e quem comer na casa, lavará as suas vestes. Porém, se o sacerdote, entrando, a examinar, e a praga não se estendeu na casa, depois de rebocada, o sacerdote declarará limpa a casa, porque a praga está curada. Então, para purificar a casa, tomará 2 aves e pau de cedro, e carmesim e hisopo, e imolará uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas. E 7 vezes aspergirá sobre o que há de purificar-se da lepra, então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre o campo. Assim, purificará a casa com o sangue da ave, e com as águas vivas, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o hisopo, e com o carmesim. Soltará a ave viva fora da cidade, sobre o campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda praga de lepra e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e da pústula, e da mancha lustrosa, para ensinar quando são imundos e quando são limpos. Esta é a lei da lepra. Leitura de Lucas 6. 1. Ora, aconteceu que, num dia de sábado, passava Jesus por uns campos de cereais, e os seus discípulos colhiam espigas e, debulhando-as com as mãos, as comiam. Então, alguns dos fariseus perguntaram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, comeu e deu aos seus companheiros, sendo que não é lícito comê-los, senão exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Ainda noutro sábado, entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele conhecia-lhes os pensamentos e disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então lhes disse Jesus: Pergunto-vos, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? E, fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos.
Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E, descendo com eles, parou num lugar plano, onde se achava numerosa multidão de seus discípulos e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, os quais vieram para o ouvir e para serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos. Então ele, erguendo os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim os pais deles fizeram aos profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim os pais deles fizeram aos falsos profetas. Digo, porém, a vós outros que me ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se emprestardes àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Disse-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida por seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha.
E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e batendo com ímpeto a torrente, caiu, e aconteceu grande ruína daquela casa. Leitura de Jó 18. Então respondeu Bildade o suíta: Até quando estareis à espreita de palavras? Considerai bem, e depois falaremos. Por que somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ah, tu que te despedaças na tua ira, acaso por amor de ti será abandonada a terra, ou será a rocha transportada do seu lugar? Na verdade, a luz do ímpio se apagará, e não resplandecerá a chama do seu fogo. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos fortes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derribará. Porque o seu pé o prenderá na rede, e por ela andará enredado. O laço o apanhará pelo calcanhar, e a armadilha o prenderá. A corda está-lhe escondida na terra, e uma armadilha na vereda. Os terrores o assustam de todos os lados, e o perseguem a cada passo. O seu vigor é diminuído pela fome, e a destruição está pronta ao seu lado. São devorados os membros do seu corpo, o primogênito da morte devora os seus membros. Arrancado da sua tenda em que confiava, será levado ao rei dos terrores. Na sua tenda habitará, por não ser já sua. Espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho, nem neto entre o seu povo, nem continuidade haverá dele nas suas moradas. Do seu dia pasmarão os do ocidente, e os do oriente serão sobremaneira horrorizados. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e tal é o lugar daquele que não conhece a Deus. Então, com isso, terminamos as leituras do dia. Agora vamos aos pontos principais. Levítico 13 e 14. Leis detalhadas sobre diagnóstico e purificação da lepra, doenças de pele, roupas e casas. O sacerdote atuava como examinador, determinando o isolamento ou purificação. A lepra simbolizava o pecado, aparente, contagioso, que separa da comunidade e de Deus. O capítulo 14 descreve o ritual de purificação do leproso curado. 2 aves, uma imolada, outra solta, pau de cedro, carmesim e hisopo. Aplicação de sangue e azeite na orelha, polegar e pé. Consagração. Ofertas pelo pecado, holocausto e expiação da culpa. Havia também provisão para os pobres e leis para a purificação de casas contaminadas. Lucas 6. Controvérsia sobre o sábado, onde Jesus declara ser Senhor do sábado e ensina que é lícito fazer o bem no sábado. Escolhe os 12 apóstolos após uma noite de oração. Proclama o Sermão da Planície, versão paralela ao Sermão do Monte, ensinando sobre amor aos inimigos, não julgar, perdoar, dar generosamente e a parábola das 2 casas, ouvir e praticar. Jó 18, segundo o discurso de Bildade, que descreve vividamente o destino terrível do ímpio. Sua luz se apagará, será preso em laços e armadilhas, consumido pelo terror, arrancado de sua tenda, sem descendência. Bildade aplica implicitamente essa descrição a Jó, insistindo que seu sofrimento prova sua impiedade. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre o pecado como lepra, separação, a necessidade de purificação, ritual levítico, e o perigo do julgamento precipitado, Bildade e os fariseus. Reflita. Exame do coração. O sacerdote examinava cuidadosamente a lepra. Você tem permitido que o Espírito Santo examine seu coração em busca de lepra espiritual? Pecados ocultos, atitudes contaminadas, áreas que precisam de purificação? Reserve um tempo para um autoexame sincero diante de Deus.
O ritual da purificação. O sangue e o azeite eram aplicados na orelha, polegar e pé do purificado. Isso simboliza que todo o seu ser, ouvir, agir, andar, era reconsagrado a Deus. Você já passou pela purificação que vem de Cristo? Sua vida diária reflete essa consagração total? O cordeiro e a ave solta. No ritual, uma ave era imolada e a outra solta. Isso aponta para Cristo, morto por nossos pecados e ressurreto para nossa libertação. Você vive na liberdade que Cristo conquistou ou ainda carrega culpas e condenações que já foram levadas pela ave solta? Senhor do sábado. Jesus declarou ser Senhor do sábado. Sua religião é baseada em regras e tradições ou em um relacionamento vivo com o Senhor que traz genuíno descanso? Há áreas onde o legalismo tem sufocado sua liberdade em Cristo? Ouvir e praticar. Jesus encerra o sermão com a parábola das duas casas. Você é apenas ouvinte da palavra ou praticante? Identifique um ensinamento de Lucas 6 que você precisa colocar em prática esta semana. Amar inimigos, não julgar, perdoar, dar generosamente e a parábola das duas casas, ouvir e praticar. Cuidado com o julgamento. Bildade aplicou verdades gerais sobre o ímpio a Jó, mas estava errado. Os fariseus julgavam Jesus por suas ações no sábado, mas estavam cegos. Você tem sido rápido em julgar os outros, baseado em aparências ou teologia simplista? Peça a Deus um coração misericordioso como o de Jesus. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.